Olá, eu sou Tânia Pires, atriz e diretora artística do FestLip, o Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa. É um festival que acontece aqui no Brasil há 12 anos, fazendo a conexão com atores e artistas de todos os países que falam português. São 9 países e 4 continentes, com muita diversidade. A gente tem na nossa plataforma online o nosso bate-papo, que é A Arte é a Nossa Língua. E hoje a gente está fazendo uma edição especial para o Cultura nas Redes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com um país que tem muita afinidade com o Brasil, que é Angola. Nós temos aqui hoje o Carlos Adair, ator, e que está começando a caminhar no universo da dramaturgia e da direção cênica, e também engenheiro, né, Carlos? Como é que você está? Queria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho em Angola. Olá, Tânia. Olá, Brasil. Olá, Angola. Olá, mundo. Então, eu sou Carlos Aldair. Na verdade, eu tenho um sobrenome paulino, não é? Eu sou Carlos Aldair Restino Paulino. Mas para as artes, eu prefiro me apresentar apenas como Carlos Aldair. Aliás, é assim que eu sou conhecido para muitos. Então, eu entro para a arte em 2004, não é? Eu começo essencialmente no teatro, só que depois o teatro abriu assim as portas para outros horizontes, como a escrita, depois passei também para a direção. Então, assim, foi talvez a descoberta mais importante da minha vida, o teatro, não é? Hoje faço cinema, hoje faço televisão. O meu trabalho aqui em Angola tem sido representar, fazer teatro, fazer televisão, tem sido apoiar grupos emergentes, apoiar artistas, atores emergentes, tem sido fazer todos os esforços para conciliar ideias, para unirmos em prol de uma causa da nossa arte, em prol do nosso país, sobretudo na vertente social e artística, não é? Então, o meu papel, o meu trabalho tem sido contribuir. Tenho escrito peças de teatro para grupos, para alguns grupos. Tenho sempre que posso passar um pouco da minha experiência para aqueles atores que querem se ingrar, que querem ter uma carreira cada vez mais sólida. Então, sou eu, estou feliz, estou bem. Bacana. Eu queria que você falasse agora um pouco, a gente não pode deixar de falar nisso, nós estamos num momento de quarentena, né? Estamos vivendo uma pandemia mundial, onde as nossas gerações nunca vivenciaram esse tipo de coisa, e eu queria saber como hoje em Angola se encontra esse momento de quarentena. Aproveita para falar um pouco também como que as artes estão criando alternativas para superar esse momento, para gerar conteúdo, para não ficar ausente nesse período tão longo de quarentena para enfrentar essa pandemia. Como Luanda está, como você está nessa quarentena na sua casa? Olha, de mim pessoalmente, eu já mais calmo, não é? Do ponto de vista artístico, fui forçado a me reinventar, não é? Fui forçado a me reinventar. A Covid-19 impediu a exibição do meu monólogo. Na verdade, é um monólogo que eu queria voltar a exibir ainda esse ano com uma super produção. Foi estreado em 2016. Tive a felicidade de ser distinguido como melhor ator no primeiro concurso de monólogos. Então, é uma peça muito interessante. Adaptei do livro do escritor angolano Raj Ngimba Angola. A peça chama-se E Lá Fora os Cães. Então, interrompeu isso, mas como disse, eu tive que me reinventar. Socialmente falando, como qualquer parte do mundo, a gente foi surpreendido com a questão do coronavírus. Foi um impacto no princípio. Começaram a surgir muitas sugestões, se partiu da onde, se é apenas conspirações políticas, se é luta de poder, sobretudo, sabe, Tânia, nós estamos aqui em África, não só
dos países de África, mas por muitos países, dependem muito de decisões de superpotências, como os Estados Unidos, como a própria China, e etc. Então, nós vivemos praticamente à espera de conclusões deles. Então, ficamos mais ou menos surpresos e hoje estamos em estado de calamidade, a gente tem que sair, a gente pode fazer algumas coisas, claramente com todas as medidas de segurança, mas a gente tem feito a nossa vida, não é? Agora, do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural, assim, em termos de conteúdo, estamos a ver uma fase muito interessante, não é? Porque aqui começamos a ver o surgimento de outros artistas, não é? Nós estamos confinados e aprendemos, ou reaprendemos, se assim posso dizer, a olhar para outros talentos, a olhar, se calhar, para aqueles artistas que com o tempo ficaram para trás, ficaram negados, né, porque não fazem parte de algum grupo, não fazem parte de algum monopólio. Então, em termos de conteúdo, tem sido muito interessante. É uma quebra de uma mesmice, não é? Então, tem surgido artistas interessantes que, obviamente, através do veículo internet, vão se expressando. Tem surgido também, tem ressurgido os artistas já antigos, como eu disse, que foram, de alguma forma, com o tempo, colocados para trás. Então, tem sido muito interessante. Talvez por causa do confinamento, né, a gente está um bocadinho mais sensível também. Então, vamos olhar para aquilo que é a nossa cultura, a nossa tradição. Os músicos que de alguma forma, expressam isso de forma muito patente, muito realista. Hoje em dia tem sido como um bálsamo para aquilo que são as nossas almas. Muita gente aproveita com esse momento, com esses artistas, lembrar momentos de infância, lembrar momentos da guerra civil, lembrar momentos das lutas para a independência nacional. Então tem sido muito interessante. Agora, do ponto de vista... Você acredita que esse momento ele está democratizando as artes? É uma oportunidade que todos estão tendo, de igual para igual, de mostrar o seu trabalho através da internet? E mais que isso, você acredita que nunca mais vai voltar a ser o que era? Para você, isso vai ser uma revolução, e quando a pandemia passar, como é que você vê isso na transformação das artes? Acontece que, como sabe, Tânia, nós, atores, não é, vivemos muito, os atores que estão muito ligados ao teatro, como eu, vivemos muito a questão das salas, não é? Em condições normais em Angola, nós temos muitas dificuldades de salas de teatro, de salas para se fazer teatro. Quando falo em Angola, vou falar de Angola, mas quero lembrar que, na maior parte das vezes, vou falar apenas de Luanda. Infelizmente, todos os poderes estão concentrados em Luanda. Então, num estado normal já era muito difícil nós angariar, nós conseguir viver da coisa. Aliás, quase ninguém vive de teatro como tal em Angola. E nessa fase pior ainda, não é muito difícil nós termos valores, nós alimentamos aquilo que é a nossa vaidade, aquilo que é a nossa vitalidade, estar com o público, sentir o calor do público. Os músicos também a mesma forma, porque em Angola os direitos de autor é coisa que não se sente de fato nenhum artista, quase nenhum artista mesmo, até os mais antigos, os que deram sua alma para a construção e para a edificação dos valores morais dessa Angola através da sua arte, não conseguem efetivamente viver com direitos de autor. Agora, quanto à questão dessa coisa da pandemia, se a vida se será a mesma coisa ou não, obviamente que não. Todas as mudanças nos levam para algum lugar, não é? Penso que as coisas definitivamente não serão a mesma coisa. O Covid vai trazer, não é, sobretudo essa questão da internet, essa questão do mundo virtual, vai ser cada vez mais uma realidade, vai ser uma alternativa no verdadeiro sentido da palavra. Infelizmente, nós seres humanos mudamos assim para as piores coisas, para as piores razões, quando estamos assim, digamos assim, encurralados. Então, acredito que não será a mesma coisa. Quanto às artes também não será a mesma coisa, sobretudo falo de Angola particularmente,
como disse, é o ressurgir de novos talentos, é o ressurgir de novos questionamentos, de novas ideias. E acredito que muitos artistas que antes não tinham oportunidade, hoje, com esse veículo que democrático, que vai então democratizando as artes e a expressão do modo particular de cada cidadão, não é? Vai, na verdade, dar oportunidade depois, pós-pandemia, para que esses artistas sejam cada vez mais vistos e que o seu trabalho seja cada vez mais assim, mais respeitado, mais tratado com alguma dignidade. Então, eu penso que é aquilo que se diz, né? A vida é de quem se adapta, não é Tânia, porque no fundo as coisas vão sempre acontecer, mas a vida no final do dia é de quem se adapta, não é? Então acho que a mensagem é essa e a gente vai continuar a viver, não é? Não podemos parar de viver. Nós sabemos que em Angola atravessa um problema muito grave, como no Brasil também, que é a questão da alfabetização. Como você mesmo já deu uma pincelada, quando a gente fala de Luanda, a gente está falando quase que de um outro país dentro de Angola, que a realidade das províncias são bem diferentes. Como é que hoje o governo de Angola vê a questão da arte e da cultura em relação a esse pilar tão importante da educação, que a gente sabe que as artes elas contribuem imensamente para isso. Então, como é que hoje estão as políticas públicas e como está funcionando a arte em Luanda e nas periferias? Como é que é essa diferença e se há essa diferença? Isso aqui. O que acontece é que, em termos de certas políticas, teoricamente falando, a gente é tão bonito, a gente é excelente, mas na prática, aí na verdade, é que se vê. O que acontece, a questão do acesso escolar, do acesso à informação, e quanto mais uma informação bem tratada, uma informação bem humana, bem humanizada, extremamente difícil, extremamente complicada. Nós temos, noutras províncias que no Brasil equivale assim aos estados, nós temos em muitas províncias um nível muito, mas muito alto de pessoas não alfabetizadas, não é? Em Luanda também vive-se a mesma coisa, praticamente, só que comparado a outras províncias, ela é sem sombra de dúvidas diferenciada, mas a verdade é que nós vivemos um nível de analfabetismo gritante, não é? Não há vontade, como nos parece que não há vontade política para reverter esse caso, não é? Porque é que eu digo sempre, nós estamos perdidos, digamos assim, em prioridades que trazem sempre as mesmas conversas, ok? É só para ter uma iniciativa que a fatia que vai para o orçamento, do Orçamento Geral do Estado, quando ela é distribuída, ela, para o setor social, para o setor de saúde, é ainda muito insignificante, é ainda muito pouca e indigna para aquilo que são as nossas necessidades de expressão, falo na questão cultural, para aquilo que é a nossa necessidade de viver, de contribuir, para aquilo que é a Angola que a gente espera, que a gente acredita. Então, é extremamente difícil falar disso e parece que não se tem noção, ou se tem noção, mas infelizmente não se age, o quão importante é a cultura, é a arte para a dinamização dessa população não alfabetizada. Acho que não se percebe que a cultura pode ser esse veículo que vai fazer com que as pessoas facilmente, que vai fazer com que facilmente se encaminhe um projeto de alfabetização, porque vamos falar que a educação, o conhecimento é muito facilmente, escorre facilmente quando a gente tem empatia sobre o que nos é transmitido, como a coisa nos é transmitida. Então, a cultura, como tem esse traço identitário, as artes, como tem esse traço identitário, esse traço humano, esse traço
de empatia. Naturalmente, quando ele é ligado aos projetos educacionais, quando é ligado aos projetos sociais, naturalmente o ser humano vai se identificar e facilmente vai sentir naturalmente vai abraçar esses projetos, naturalmente vai captar todas as informações necessárias para que ele seja um cidadão melhor, um cidadão bem alfabetizado. Então, infelizmente, nós temos uma política, um poder político que, infelizmente, para aquilo que nos agrada enquanto artista, não vai de encontro com as nossas expectativas, infelizmente. Então, nós estamos aqui, Tânia, nós vivemos essa luta todos os dias e estamos aqui. O mundo tem uma visão de África e de Angola, né, do país de Angola. Como é que você percebe, como angolano, como é que o mundo vê Angola e como é Angola realmente dentro da cultura de vocês para o mundo? Angola consegue se mostrar com a sua cultura verdadeira para fora do mundo? Como é que está a visão hoje desse reconhecimento também do governo angolano em relação ao turismo, aos pontos culturais, sociais do país de Angola, para mostrar para o mundo um pouco dessa história e dessa cultura? Eu falo até um pouco como brasileira, porque nós sabemos que o Brasil é um país que tem grande influência de Angola, nós temos muitos descendentes de angolanos brasileiros hoje, e é muito importante a gente também perceber um pouco dessa história tão verdadeira que faz parte da nossa história também. E nem sempre a gente consegue. Eu estive em Luanda, eu fui a Angola, e quando eu estive no país de Angola, eu tive a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos, alguns pontos históricos que eu nunca tinha ouvido falar, como foi o Museu da Escravatura, né, que tem, e a Praia de Cabuledo e tantas coisas. E aqui do Brasil quase nunca se escuta falar desses pontos tão belos e tão históricos do país de vocês. É muito triste, Tânia, porque a expressão é poder. Não é? Eu costumo dizer que a expressão é poder. E é justo que cada ser humano que nasça num determinado sítio, num determinado local, consiga expressar-se dentro, não é, digamos assim, das suas capacidades, consiga ter oportunidade para expressar sua cultura, o seu valor. Isso é vital, isso é viver, isso é das coisas mais naturais que pode acontecer. Não é? A Tânia falou um pouco da questão do posicionamento político, que eu acho é que, deixa só fazer um recuo, nós proclamamos a nossa independência em 1975 e nós fazemos já esse ano, em novembro, dia 11, 45 anos desde a proclamação. Bem, eu obviamente não estava nascido, mas pelas investigações que eu faço, pelos testemunhos orais que vou recebendo, naquela altura havia um grande engajamento cultural, não é? Na altura antes e pós-independência, um pouco pós-independência, havia um grande engajamento cultural, porque as pessoas acreditavam numa causa, as pessoas acreditavam na afirmação do povo angolano, as pessoas tinham uma luta bem direcionada. Aliás, depois nós tínhamos a questão apenas do monopartidarismo, onde não tínhamos apenas um partido, né, um partido-Estado, um partido que dirigia, e esse partido que até hoje continua no poder. E nós também vivíamos um sistema socialista, num sistema socialista, sabe que o socialismo não ou então o comunismo tem esse cariz de controle, né? Ou seja, o Estado manda, o Estado diz, a vontade do Estado tem de ser necessariamente a vontade popular. Só que em 1992 nós tivemos as primeiras eleições, quando abrimos para o multipartidarismo, nós tivemos as primeiras eleições. Obviamente com isso, não é com isso, e isso vai coincidir claramente com a abertura de uma boa parte do mundo, com fins das guerras, né? Das guerras mundiais.
o mundo foi se abrindo e o angolano naturalmente foi tendo essa necessidade de pensar diferente, de pensar dentro das suas impressões, não é? E depois nós tivemos a paz, para acrescentar, em 2000, porque nós tivemos um período de guerra civil, em 2002 nós tivemos a paz, e com isso demos de cara com a globalização, e a globalização, como sabemos, ela espelha a diversidade. Começamos a receber angolanos que já tiveram outras experiências em países extremamente ocidentais, com países com uma economia de mercado, capitalismo bem acentuado. Nós tivemos de cara com esses nossos irmãos que andavam lá. As linhas telefônicas começaram a se abrir, começamos a ter telemóveis, começamos a fazer chamadas, começamos a ter televisão mais aberta. Então, isso naturalmente influenciou na maneira de pensar do próprio cidadão angolano. E só que acontece que são 45 anos que o partido está no poder, e eu acho que, humanamente falando, a vontade desse partido ainda vai se sobrepondo com as vontades populares, com as vontades de cada cidadão, porque afinal são 45 anos e naturalmente falando, é muito tempo, né? É um partido que vai fazendo parte daquilo que é a memória coletiva. Então, eu acho que nós vivemos uma certa inércia ainda, vemos um certo restígio, um certo resto do comunismo ou do socialismo. Ainda temos a tendência de não abrir a uma resistência a abrir-se para se ouvir, não é? Porque permitir-se a implementação de políticas artísticas, políticas culturais, é uma carta, digamos assim, de democratização, né? É um sinal de que vamos conversar, vamos falar, vamos nos ouvir. Mas só que, infelizmente, até hoje a nossa luta tem sido essa. Obviamente, algumas coisas vão melhorando, mas a nossa luta tem sido essa, não é? Então, e Angola vai sendo, a Angola que vai se projetando para o mundo, infelizmente vai sendo aquela Angola de conveniências, vai sendo aquela Angola que não é tanto a vontade popular ainda, não é? Não é tanto a vontade popular, porque depois isso vai interferir nas artes, não é? Infelizmente, a Tânia disse que conheceu alguns lugares, a Fortaleza de São Miguel, o Museu da Escravatura. Nós temos muita coisa bonita, nós temos muita gente inteligente, nós temos muita cultura boa, que pode ser bem mercantilizada, que pode ser bem explorada. Nós temos territórios férteis, nós temos boa gastronomia, temos um povo lindo. Então, só que, infelizmente, isso não é projetado. Nós não empoderamos, não temos políticas assim bem discernidas para empoderar o nosso povo, a nossa cultura, as nossas artes. Angola, que é vista de fora, infelizmente, não é uma Angola ainda que o angolano gostava de que fosse vista. Infelizmente, não é? Nós temos muito mais substância, muitos mais recursos para mostrar para o mundo. Infelizmente, pela fraca implementação de políticas que favoreçam a questão das artes, nós vamos ter lugares como a Fortaleza de São Miguel, lugares como o Museu da Escravatura, as grandes praias do Namibe, os grandes pontos turísticos do Namibe, que não vão ser projetados, porque políticas culturais, políticas artísticas ajudariam naturalmente a projetar essa Angola, não é? Ajudariam a empoderar o povo, ajudariam a empoderar os nossos símbolos, mas que não acontece, Tânia. Nós lutamos que não acontece. Eu não sei efetivamente que a gente não perdeu a esperança, mas a gente vai lutando, mas não acontece. Nós perdemos muito com isso, sabe? Porque, como eu disse daquela hora, a expressão é poder. Nós estamos nessa diversidade. Olha, a diversidade é uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita. Eu amo a diversidade. Mas a diversidade, que é uma coisa inevitável, a globalização, que é uma coisa inevitável, só vai ser cada vez frutífera, cada vez mais frutífera, só vai ser cada vez mais boa a nosso favor. Nós tivemos uma palavra a dizer nessa diversidade. E através da cultura, fundamentalmente, que
você vai pintar aí a tua cor dentro dessa diversidade. Só assim serei respeitado. Porque senão tu não serás respeitado. Senão serás o próximo colonizado. Senão serás um eterno subalterno. Porque tu não tens nenhuma palavra, ou você, eu vou falar tu e você, para os brasileiros também me entenderem. Você não vai ter nenhuma expressão. Logo, facilmente serás manipulado, facilmente serás coagido. Então, serás apenas uma espécie de consequência de decisões dos outros. Nunca serás um ativo, serás apenas um passivo. Então, essa é uma grande preocupação, Tânia, mesmo uma grande preocupação. Nós podemos projetar através do cinema, através. Olha, nós temos muitas histórias seguidas que infelizmente não vão para a televisão. Temos muitos filmes, aliás, desculpa, temos muita boa literatura. Nossa literatura é muito rica, é muito boa. Infelizmente, artistas angolanos vão tendo distinções fora, antes de ter distinções dentro do seu próprio país. Então, nós precisamos fazer uma Angola melhor. Nós, artistas, estamos extremamente decepcionados com as políticas fracassadas dentro do movimento artístico, dentro do movimento cultural também. Vamos falar um pouquinho do nosso pedaço, que é onde a gente pode fazer e transformar muita coisa, né? A gente está falando de governo, de tanta coisa, Brasil, Angola. Vamos falar do nosso Festilipe, que é uma plataforma, um festival no Brasil que acontece há 12 anos, e a gente aqui tem a oportunidade de ser palco de tanta diversidade, e como a gente está conversando com você hoje, vamos falar dessa diversidade voltada para o teatro angolano, né? Você teve a oportunidade de vir ao Festilipe. O Festilipe acontece no Brasil, que é um país que é cenário para o mundo, numa cidade como o Rio de Janeiro, que também os olhos sempre estão voltados do mundo para essa cidade tão bonita e que tem tanta cultura, tanta diversidade. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, quando você teve no Festilipe, poder subir num palco como ator angolano para o público brasileiro, para um público de vários países que estavam presentes no festival, né? Moçambique, Cabo Verde, Portugal, tanta diversidade. Como foi falar, estou aqui, muito prazer, essa é a minha arte, eu sou Angola, esse é o meu teatro, essa é a minha cultura. Como é essa experiência do Festilipe tão forte, né, que nos liga pela língua, todos nós falamos a mesma língua, com culturas e histórias sociais tão distintas e também com uma história de passado tão forte, porque nós temos uma história cultural muito enraizada entre todos os falantes, porque fomos colonizados por Portugal e temos aí uma afinidade muito grande entre todos esses países. Fala um pouco dessa experiência, Carlos. Olha, Tânia, falar do Festilipe é assim, para mim com grande alegria, com grande prazer falar do Festilipe, porque ele marca, o Festilipe marca a mim pessoalmente uma fase da afirmação da minha vida enquanto homem, não é? Enquanto artista, não é? Porque eu costumo dizer que o Festilipe é assim, é autorização de que, Carlos, tu tens espaço nessa diversidade, Carlos, tu tens valor, Carlos, apesar de estares no continente africano, apesar de estares em África, essa África que é vista de forma muitas vezes pejorativa, tu tens lugar nesse mundo, nessa diversidade. Então, o Festilipe foi assim uma permissão, foi uma lufada de ar fresco para a minha vida, para a minha carreira, porque, assim, a dimensão do Festilipe, Tânia, eu considero hoje espiritual, não é? Porque hoje estou muito noção de espiritualidade e considero ela espiritual, considero uma comunhão, digamos assim, de ancestralidades também, se fosse chamar assim, porque nós convivemos com o povo de Moçambique, convivemos com o povo de Cabo Verde, convivemos com o povo brasileiro, com o português, Timor-Leste, etc. Então, eu acho que nós tivemos aí a oportunidade com o Festilipe de encontrarmos, né, de nos encontrarmos através da nossa história, através dos nossos trabalhos, através da nossa arte, através dos nossos sotaques, não é?
porque foi aí uma oportunidade também de compreensão de sotaques. Foi aí não é, o reconhecimento também, porque a Tânia disse muito bem, nós apesar de termos culturas distintas, mas nos cruzamos. A história fez com que nós nos cruzemos, não é? Fomos colonizados por Portugal, e Portugal teve Angola, os portugueses estiveram em Angola, estiveram no Brasil, estiveram em Moçambique, e, obviamente, os portugueses, ao passar por esses lugares, tiraram um pouco desses lugares, levaram um pouco desses lugares, nós levamos um pouco de Portugal. Então, o Festival também assim, é um bálsamo. O Festival é um ultrapassar de mal-entendidos, é um ultrapassar de mágoas. O Festival é, assim, uma visão muito para o progresso, não é? Ele reflete o passado, mas pensa muito no futuro progresso. Tudo bem, aconteceu aquilo, aconteceu a questão da colonização, e agora? Estamos juntos, estamos vivos, não importa o que aconteceu. Então, assim, Tânia, é extremamente importante que a Tânia, já são quantos? 12 anos, não? São 12 anos de Festival. Isso. Que a Tânia continue. Já tem muita história e ainda vamos fazer muita história aí pela frente. Eu acredito. Foi muito importante esse ano que a gente, no início da pandemia, fez o festival online. E foi muito importante ver essa plataforma com trabalhos artísticos de 9 países, de música, culinária, teatro, isso tudo reverberar no mundo inteiro, né? Porque foi o que a gente falou, o mundo digital permite que a gente triplique, multiplique muito nosso público espalhado pelo mundo. Então, quando eu escutei um amigo meu espanhol lá da Espanha falar, nossa, eu vi aquele cantor da Guiné-Bissau, eu vi o de São Tomé e Príncipe, como tem a ver com a música brasileira e parece com a de Angola e tem influência da de Portugal. A gente para e olha, nossa, é a nossa arte, a arte da língua portuguesa tem tanto a ver, né, uma cultura com a outra, e a gente vai criando essa coisa única na diversidade, que é a nossa arte, né? Isso é muito bacana. Fala um pouquinho para a gente. Fala. É muito, porque no First Lip, não deixa só que o pessoal aí não é, compreenda que a questão do First Lip não é só teatro, nós temos músicas, nós temos dança, nós temos até a gastronomia, não é? Tivemos, assim, quando eu estive lá, tivemos reuniões na praia, onde cada um não é, demonstrava as suas danças, a sua cultura. Então, é assim, como eu estava a dizer, eu espero que a Tânia continue. Eu acredito que nós vamos ter muita história ainda, vamos fazer muito mais coisas em prol da nossa língua, em prol da nossa cultura, em prol da cultura feita em língua portuguesa. Se Deus quiser. Fala um pouquinho do cinema, dá um panorama hoje em Angola, o que está acontecendo no audiovisual, e queria que você falasse um pouco do teatro também, dessas duas vertentes. Como é que é esse momento aí do cinema, se vocês já vêm trabalhando com algumas coproduções internacionais, como é que está se profissionalizando o audiovisual, e o teatro no sentido de coproduções também, de movimentos artísticos que aconteçam aí em Angola, festivais, como é que está aí o cenário? Olha, vou começar pelo cinema, não é? O cinema, infelizmente, cinema, e vou falar dos audiovisuais, infelizmente voltamos na questão das políticas. O que acontece aqui, vivemos ainda como pedintes, não é? Vivemos como pedintes. Imagina que um artista, um diretor de cinema, consegue com seu dinheiro fazer um trabalho e não tem onde expor esse trabalho. Não existe um mercado como tal, não existem redes de cinema, redes de distribuição que funcionam de fato, não existem televisões que aceitam com algum agrado receber produtos e pagando, porque as televisões normalmente recebem produtos feitos por pessoas independentes, mas não pagam, não é? Não pagam. Ok, imagina, eu gasto dinheiro, eu uso meu dinheiro, depois tu não me compras, tu dizes que vai passar na tua televisão, de favor, como é que eu vou viver? Então vivemos isso. Temos a felicidade de ter alguns realizadores resistentes, alguns realizadores batalhadores, diretores batalhadores, que têm lutado sempre pela causa.
Hoje, nós, na classe cinematográfica, nós abrimos os olhos também de que hoje em dia a gente pode fazer as coisas por nós mesmos. Hoje em dia o cinema independente está muito mais alavancado. Hoje em dia o cinema independente está a tomar iniciativas muito mais densas, muito mais consistentes. E vamos fazendo, obviamente, depois sentimos a falta do apoio institucional, isso nós vamos sentir sempre, mas estamos a aprender que é preciso que a gente faça, é preciso que a gente comece, é preciso que a gente vai praticando, errando ou não, mas a gente está a fazer história, a gente está a fazer um acervo, e a gente tem que plantar, porque o que acontece às vezes, faltam-nos referências, faltam-nos, porque repara, Tânia, se nós não salvaguardarmos aquilo que são as nossas referências, que é uma coisa extremamente complicada também no nosso país, nós não salvaguardamos aquilo que são as nossas referências, nós não temos ideia de continuidade, nós vamos ter um começo, um recomeço constante. Ou seja, se apagarem a história do Festlipe, se alguém por maldade acabar a apagar a história do Festlipe, quem vier depois e quiser implementar algo parecido com o Festlipe, ele vai pensar que foi a primeira pessoa a realizar, mas não é. A história do Festlipe precisa estar aí bem escrita, bem salvaguardada, para os novos valores que vierem notarem, calma, já existiu um Festlipe, já existiu uma Tânia Pires, então o caminho é este. Nós estamos a dar continuidade. O que acontece em Angola, faltam muitas referências. Aliás, temos muitas referências, mas que essas referências, infelizmente, não são dinamizadas, não são projetadas, não são dados os devidos valores. Eu sou da opinião que as referências devem começar nas nossas localidades, onde nascemos. Aí, não é? Porque a empatia é maior, a energia é maior, e facilmente eu tenho os caminhos muito bem claros, porque não adianta tanto eu ter uma referência diretamente estrangeira, quando eu não reconheço o meu próximo. Mas para eu reconhecer o meu próximo, esse meu próximo precisa ser valorizado, precisa ser projetado, precisa ser os seus valores, ver os seus valores e as suas causas acreditadas e dispostas e bem recebidas para se conversar, para se abordar, para se discutir. Fruto dessas coisas, nós vivemos num tremendo recomeço, porque temos dificuldades também em documentar coisas, não é? A própria indústria não funciona como tal. É necessário, é fundamental que se documente coisas, é fundamental que os heróis estejam bem documentados. Não é heróis por conveniência, não. Os heróis estejam bem documentados, para nós realmente saber onde estamos e para onde saímos, onde estamos e para onde vamos. Se não ficamos num recomeço constante, vamos ver um ciclo perpétuo e extremamente complicado. E como é que o Ocidente nos vai ver? Que nós somos sempre experientes. O que acontece é quando um ocidental vem, imagina, um ocidental vem com o seu conhecimento e vem dar aula, vem dar curso, é bem-vindo, mas porque os nossos talentos não são valorizados, não são projetados, o ocidental é assim, endeusado. Porque parece que ele é que descobriu a roda, ele veio com a roda. Distorce, né? Distorce a imagem do que tem que ser, né? Porque, na verdade, é de igual para igual, mas distorce, bota num pedestal uma coisa que não deveria estar, porque vamos falar, Angola tem uma riqueza cultural também para oferecer e conhecimento que só não está. É sempre um recomeço infinito, né, Carlos? Não vai de um ponto de partida para frente, né? É que eu disse, é por isso é que eu digo que nós nos perdemos, temos prioridades que trazem sempre a mesma conversa, não é? Então, em termos de cinema, nós vivemos um pouco disso, nós somos vítimas de um pouco disso. Nós temos grandes cineastas, os que já começaram, já fizeram grandes trabalhos, não é? Já passaram até trabalhos na televisão estatal, nossa televisão pública de Angola, mas hoje estão aí. Hoje esses cineastas não são estudados, porque eu sou da opinião que as pessoas precisam ser estudados, as pessoas precisam ver os seus trabalhos bem documentados, porque nenhuma geração é melhor do que a outra. Cada geração desafia o seu tempo. Cada geração desafia o seu tempo. E as gerações devem ser reconhecidas
por isso, não é? Então nós no cinema também vivemos essa luta, temos muitos jovens a escrever, mesmo sem formação formal, mas fruto de investigações têm escrito, e temos aqui a felicidade também de termos alguns irmãos que andaram fora da Angola e hoje vêm dando o seu contributo. Temos o Maradona, que realizou o primeiro filme, né, com angolano, o primeiro filme angolano, vai para a Netflix. Na verdade, é uma coprodução com a África do Sul. Né, nós temos muitos atores angolanos lá naquele filme. O filme vai ser feito pela publicidade, vai ser feito em língua portuguesa e em inglês. O Maradona é um cineasta angolano que cresceu, anda na Inglaterra, acho que até o momento está lá na Inglaterra. Então, esses são os nossos ganhos, nos alegra muito, nós partilhamos, porque nós sabemos que a causa, no fundo, é toda nossa. Estamos muito contentes por esse tempo. Temos realizadores bons aqui também que têm feito o seu trabalho. Temos o Mauê Paciência, falo de jovens, Mauê Paciência, temos o Valdo Fernandes, que têm feito um trabalho fenomenal em prol da causa. Temos um outro grande produtor que é o Adérito, que é um super produtor, que é o Adérito Gonçalves, tem feito até abraçado os trabalhos sem remuneração nenhuma, porque nós acreditamos muito na causa, e acreditamos que com o cinema a gente pode projetar os nossos lugares, aqueles lugares que a Tânia, para se aperceber, só teve que vir para Luanda e com uma comissão a dirigir, a mostrar, a guiar a Tânia, né? Nós acreditamos que com o cinema nós podemos ter receita para o país. Nós acreditamos, nós estamos na paz, na boa. Acreditamos que as nossas vaidades incluem, porque um povo tem que ter vaidade. Um povo tem que ver a sua vaidade estampada no fundo, é importante. Tem que ver a sua música, isso faz bem, isso é vital. E a nossa vaidade vai ser projetada onde? Nos audiovisuais, no teatro, na literatura. Então tu andas pelo mundo, tu vais pelos Estados Unidos, tu vais pelo Brasil, tu vês que não. Eu tenho permissão para pisar esse solo, porque a minha história também passou por aqui. Porque o americano, quando foi para o meu país, levou coisas, levou valores. Então eu tenho permissão, eu sou um cidadão do mundo. E nós aceitamos a fazer o mundo. Ok? Então, nós vivemos um pouco disso. Em termos de teatro, como eu disse no princípio, é muito difícil falar de receita em termos de teatro, mesmo em situações normais, porque nós temos dificuldades de salas, nós temos algumas salas do tempo colonial, que infelizmente não são reabilitadas, que infelizmente não há projetos até de privatização dessas salas. No cinema também acontece muita coisa. Nós temos muitas salas de cinema que deixadas no tempo colonial, que estão aí, todas empoderadas, que não há um projeto como tal de recuperação dessas salas para atividades cinematográficas e culturais do modo geral. Então, em termos de teatro, nós vivemos isso. Também o que acontece... Você tem um festival de teatro aí, né? Fala um pouquinho do sítio. Nós temos o CIT que nos últimos 7 anos, eu acredito que a nossa maior manifestação cultural, o CIT, que é o Circuito Internacional de Teatro. O CIT já trouxe grupos de vários países, até países que não falam língua portuguesa. O CIT é daqueles daquelas nossas vaidades, né? Mesmo nas dificuldades, nas lutas, a gente tem dado garra ao pessoal do CIT, na pessoa do Adérito Rodrigues, tem feito o seu máximo para, deixa eu dizer, Tânia, que o CIT é assim, praticamente o respirar, o suspiro, ultimamente do teatro, nos últimos tempos em Luanda, em Angola. Então, o CIT nesse ano também vai se reinventar e vai ter uma edição online. Vamos ter uma edição online com o CIT. Então, nós vivemos um pouco disso, não é? Nós vivemos também a questão carecemos em outros, não só no teatro como no cinema, carecemos de formação. A gente precisa de formação, não é? Sabe, Tânia, nós estamos em off, nós falamos da questão da diferenciação entre o teatro que nós fazemos e a questão do teatro ocidental. O que acontece é que nós temos
nós em Angola, fruto da falta de formação e da falta de atenção de produtos e de políticas viáveis, nós vivemos muito da inspiração, nós vivemos muito mais do talento, mas depois vai faltar uma coisa bem sistematizada que infelizmente poucos grupos têm. Os grupos que tiveram a oportunidade de sair de Angola ou têm diretores muito mais, que vão muito mais atrás do conhecimento, esses grupos realmente têm feito diferença. Mas nós temos muitos grupos, mas a maior parte dos grupos tem sido praticamente apreciadores desses grupos e vão tirando técnicas, tirando novidades dos grupos grandes para as suas obras. Mas é uma assimilação, muitas das vezes, não bem pensada, não consciente, não é? Não é, é uma assimilação não consciente. Intuitivo, né? É intuitivo. É intuitivo, porque o indivíduo às vezes não sabe o que está realmente a colocar naquela peça, se tem necessidade de colocar naquela peça. Então nós vivemos muito disso, né? Em termos de alma, em termos de conteúdo, ele é muito bom, ele é muito energético, porque nós ainda não temos muita interferência aqui, entre aspas, como disse da academia. Nós temos só agora um Instituto Superior de Artes, digo só agora, só há 5 anos atrás, saíram no ano passado os primeiros licenciados. Então, nós vivemos ainda a pouca interferência, aqui entre aspas, da academia. Isso tem as suas vantagens, obviamente, como também tem as suas desvantagens. Como sabe, como sabe que o que é dado nas escolas de arte, nas escolas de teatro, é muito produto ocidentalizado. Não olhamos muito para nós, não é? Então, a escola é boa nesse sentido, mas depois também vai podando um pouco daquilo que é a nossa originalidade, aquilo que é a nossa identidade, nosso traço identitário, porque nós não nos estudamos. E é importante que nós nos estudemos, é importante que estudemos nossos povos, a nossa necessidade de manifestação, para a gente então fazer a nossa arte com originalidade. A formação é extremamente importante, fundamental. Falta ciência, vai faltando ciência. E quando falo ciência, ela não tem que ser necessariamente ocidentalizada. Porque a ciência é o quê? A ciência é uma sistematização de coisas experimentadas. Antes da ciência tem um ser humano. A ciência não pode negar o ser humano. Não é? Então, depois, com esse mundo tão concorrido, com esse mundo tão urgente, é preciso que haja sistematização de experimentações. Por exemplo, eu digo sempre, se o Carlos, que não passou numa escola superior de artes, se o Carlos que está na arte apenas por inspiração, por talento, inventa, ou sem querer vai inventando uma técnica, essa técnica precisa ser estudada. Os estudiosos precisam olhar para isso como um dado novo e inventar. Porque não sou eu que sou um leigo da matéria que vou responder isso do ponto de vista científico. Não, quem está na cadeira, quem estudou, é que deve escrever, é que deve falar. No ano X, um ator angolano inventou isso, etc., movido por forças X, Y, Z. Só assim, nós não vamos ter aquela de que depois vem alguém, vê a minha técnica, um americano, depois vamos falar que a técnica é americana. Não é americana. A técnica é angolana. Então, nós perdemos durante... Eu vou ilustrar para quem está escutando a gente um pouquinho dessa questão que você está falando, assim, do teatro angolano, né? De ter uma teoria em cima disso. É claro que estudar teatro de outros mundos, o teatro ocidental, é muito importante, mas quando a gente também já tem a nossa própria história solidificada, porque aí a gente absorve qualidade e não deixa de perder a nossa essência. Tem uma coisa muito peculiar no teatro africano e também no de Moçambique e em Angola, só para o público entender um pouco. Quando eu estive em Luanda e eu fui a algumas salas de espetáculos, assistir algumas peças, eu fui assistir no Zingaband, um espetáculo, e no meio da peça, o público atendeu um celular e falou, e o ator que estava no palco falou, vamos esperar um pouquinho que ele vai atender. Ele atendeu, depois desligou e voltou. Foi uma interação. Eu estava com um diretor amigo meu, que era o Sérgio Ferrara, que é um diretor de São Paulo, que também deu oficina comigo, né? Fomos juntos. Ele falou, Tânia, não, esse ator esse público aí é ator que está na plateia e está interagindo. Eu falei, não, o público participa. E isso é natural. Aqui
no Brasil, isso seria estranho. Mas como é bacana, isso tem uma energia, né? O ator tem o poder de estar no palco e não se desconcentrar, falar com o público, voltar para o seu personagem. Isso é muito rico. E tem também uma coisa no teatro moçambicano, que é o tempo. O tempo do teatro moçambicano é diferente do teatro ocidental. A Manuela Soeiro, do Mutumbela Gogo, trouxe um espetáculo, quando ela foi homenageada, que o tempo eram uns meninos que viviam numa garagem no fundo do teatro, que é uma história verídica dela, os meninos de rua. E eles em cena, eles tinham um tempo de pausa muito natural. De uma fala para outra, era um tempo. E isso, cenicamente, tem uma força enorme. Eu fiz uma leitura dramatizada agora no Festival com o Horácio Guiamba, que é um ator moçambicano maravilhoso também, e que na leitura dramatizada foi surpreendente, porque ele dava umas pausas, um tempo, que dava uma outra conotação, que para o nosso teatro não é comum, mas é rico. Eu aprendi, eu passei a ler esse texto, que foi um espetáculo que eu montei aqui, com essa pausa que eu aprendi com o Horácio, com esse tempo. Então, são coisas muito assim, características do teatro de cada país, né? Exatamente, Tânia. Olha, a Tânia olhou para essa coisa com alguma riqueza, mas infelizmente muita gente não consegue olhar com essa sensibilidade. O outro grande problema que nós temos, nós espiritualmente, fruto da ingerência política, sobretudo, acredito, nós espiritualmente estamos cada vez mais desconectados e mais individualizados. Porque nós precisamos, Tânia, nós precisamos vencer em grupo, porque quanto mais juntos nós estivermos, nós estamos aqui a dar valor e a dar densidade àquilo que é a nossa espiritualidade. Não, por exemplo, eu, Carlos, se por algum motivo vença, vou para o Brasil, faço cinema, sou famoso, estou fazendo muito dinheiro, e etc. Eu, Carlos, uma pessoa, mas que poderes tinha o meu grupo? Isso às vezes, fruto da escassez de oportunidade, o que acontece é que muita gente nós naturalmente temos visto saídas individuais. E quando individualmente eu venço, o meu grupo não venceu. Nós precisamos vencer em grupo, precisamos fazer esse reconhecimento em grupo, não é? Nós temos coisas muito bonitas, muito ricas, mas a questão é a consciência. Quem compreende que as coisas que a Tânia viu aqui do nosso teatro, do teatro africano, é riqueza? Quem compreende? O que é que acontece? Como nós não temos consistência, como nós não temos ciência, muita ciência que vai documentar, como nós não temos políticas cabais, o que é que acontece? Nós estamos a fazer teatro, mas eu, Carlos, vou para o Brasil, vou para os Estados Unidos, quando eu voltar, só porque eu vim dos Estados Unidos, vim do Brasil, pronto, aquilo já não vale. E os irmãos que eu deixei em Angola também vão me olhar assim, ele é o Deus da arte, ele vai esquecer tudo o que ele aprendeu, toda a riqueza natural que ele tem, simplesmente para me ouvir. Logo, mais uma vez, sou anulado. Porque assim, angolanos saem, quando voltam, anulam coisas positivas que nós temos. Saem, voltam, anulam os nossos traços identitários. Por quê? Porque nós não conseguimos ter consciência de filtrar coisas, porque não temos formação suficiente, não temos muito acesso à informação, não temos muito acesso e não documentamos coisas. Os nossos heróis precisam ser documentados, não é? E não precisamos inventar heróis. Eu costumo dizer que os heróis acontecem, os heróis não são forçados. Então não vais forçar alguém para ser herói. É muito bom ouvir você falar, Carlos. É bom saber que ouvir e ver essa consciência, né, nessa tua geração. É óbvio, você fala muito bem, tem um entendimento muito claro das coisas e espero que isso seja disseminado por toda a população sempre, pessoas como você no seu país, possa refletir e levar esses temas para reflexão. E que bom que isso está sendo olhado, sendo identificado e que a gente transforme isso. Né, que a plataforma do Fest Felipe, que outras plataformas como o Fest Felipe possam ajudar,
que esse momento aí de transformação na humanidade também, que provavelmente a gente vai aprender a trabalhar mais coletivamente, como você acabou de falar, trabalhar em grupo, que isso é de uma importância tremenda para que a gente possa crescer de mãos dadas. Não adianta a gente ter um protagonismo numa coisa que não vai ecoar futuramente, né? Tem que ser um protagonismo coletivo, e isso é muito importante. E eu queria te agradecer, eu ficaria aqui horas conversando, papo delicioso, vamos ter oportunidade de conversar mais em outras situações. O Fest Felipe, tenho certeza, ainda vai ser palco para a gente estar juntos novamente. E eu queria saber se você preparou algum texto, alguma coisa bacana, para deixar para todos aqui que estão nos acompanhando. Então, Tânia, é isso. Eu que fico muito agradecido, porque, como deve saber, sempre que dá-se a oportunidade a um artista para se expressar, esse artista ganha o dia, né? Porque o artista tem essa necessidade natural de se expressar. A minha bandeira de luta hoje em dia é o discernimento, porque eu luto para isso todos os dias. Eu falo sempre discernimento, porque eu acho, sinceramente, que é justo que cada pessoa consiga pensar por ela, possa e tenha capacidade de pensar por ela mesma. Que ninguém, só porque estudou mais, só porque leu mais livros, deve ter o poder, deve sentir-se confortável para manipular os outros. Isso vai acabar com quê? Com acesso à educação, acesso à informação. É isso que eu luto, que as pessoas deixem cada dia que passa pensar apenas. E nós, às vezes, fruto das políticas sociais diminutas, às vezes somos forçados a pensar, como se diz, como nós falamos em Angola, pensar com a barriga. Entendo, é natural, porque as necessidades, comer é uma necessidade elementar, não é? Expressar-se também é uma necessidade elementar. Então, eu luto para que as pessoas consigam pensar pelas suas cabeças, que não é justo. Eu posso estudar, eu se leio, é para eu ver a minha luz, é para eu ver o meu caminho, sobretudo entender qual é a minha mensagem. Todo mundo tem uma mensagem, e essa mensagem que deve ser ouvida, essa mensagem que é importante acima de qualquer coisa. Eu tenho aqui, preparei aqui, não consegui ver de um outro autor, mas eu preparei algum texto aqui meu que eu tenho um especial por esse texto e vem mesmo a calhar, porque ele fala de tolerância, fala de respeito, o respeito é daquelas coisas que eu amo, porque antes do amor, antes de ser namorado, tem que ter respeito. Em casa tem que se ensinar a respeitar o outro, saber que este é ser humano, esse respira como você, esse tem necessidade como você. Quando nós respeitarmos os outros, tudo vai caminhar. E o Facebook promove isso também, a questão do respeito pelo outro, porque você só vai fazer mal ao outro. Normalmente as pessoas tendem a fazer mal ao outro porque desconhecem. Logo, desconhecer não respeitam. Então, Felipe promove essa comunhão, essa conversa, essa discussão, e aí nós nos vamos conhecer. Então, eu tenho aqui esse texto que eu vou ler, é da minha autoria, já tem alguns anitos. O texto diz: precisamos aceitar que somos bloqueios inconvenientes na caminhada ou propósitos de alguns. Que nem todos nasceram para aturar nossas energias e aspirações. Isso é factual, é normal. E que às vezes, só isolados é que somos compreendidos. Se eu escolher o meu caminho, não pensem que me tornei ingrato ou inimigo. Nem torçam para a minha queda. Por favor, se me virem distante, acreditem que não será fácil para mim, mas será por uma causa natural e contagiante, que no fundo é também a vossa causa, a liberdade da alma. E se vocês identificarem-se com a minha caminhada, vamos lá, o caminho está aberto para entrarem, partilharem ou até saírem quando já não der. E sempre prevalecerá
o respeito pelas opções. Carlos Aldair. Que lindo, Carlos, lindo. Obrigada, obrigada por compartilhar o seu talento, como você escreve bem. Sucesso para você. Conte com a gente sempre. E um grande beijo. Obrigada por esse momento tão bacana e por compartilhar tudo isso com o nosso público, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Beijo ao Brasil todo! Beijo aqui. Viva a diversidade, viva os artistas, os poderes políticos precisam pensar que nós só queremos paz. A arte é pulverizadora, democrática, nós só queremos paz. Só queremos, no final do dia, sentir que passamos por essa vida e cumprimos o nosso percurso sem interferir, sem magoar o outro. Só queremos paz. Uma love, tolerância, respeito pelo outro. Muito obrigado. Beijo. Tchau.